Bom dia, mais uma vez, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares, amigos e amigas que nos acompanham pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia e pelas redes sociais e amigos, né, da Assembleia Legislativa que acompanham aqui no plenário essa nossa sessão. Senhor presidente, o assunto que eu trago a essa tribuna é mais uma vez relacionado ao município de Dourados. Eu vou fazer um relato triste, deprimente, sofrível e sofrido, principalmente para as pessoas mais necessitadas, da grave crise, talvez a pior crise de saúde da história de Dourados. Eu vou fazer um relato, eu vou dizer dos problemas existentes em toda a rede e, ao final, eu quero conclamar os deputados parlamentares de Dourados e aqueles que quiserem se somar a essa nossa luta para juntos buscarmos, junto ao governador do estado, que já tem assumido praticamente a administração de Dourados, também essa missão de ajudar a melhorar a questão de saúde de Dourados. Hoje eu tenho um relatório aqui da rede de saúde, a unidade de pronto atendimento. Falta de medicamentos básicos para dor com frequência, dipirona, por exemplo, não tem. Falta de insumos básicos, luva, máscaras, avental, óculos, capote, entre outros. Ar-condicionado. Esses dias, todos os ares condicionados da UPA estavam estragados. E depois de uma grave denúncia da vereadora Lia Nogueira, eles andaram restabelecendo, mas de qualquer forma é insuficiente, não é, para poder atender tanto os trabalhadores, médicos, administrativos, como os pacientes que buscam a unidade de pronto atendimento. Lembrando que a unidade de pronto atendimento, os pacientes, embora ela seja para atendimento rápido, os pacientes estão ficando lá há mais de 2 dias ou até 3 dias, porque precisa de forma improvisada, porque o Hospital da Vida não os consegue receber ou mandar para outros hospitais da região. Quando, nesse caso aqui, ele deveria ser encaminhado imediatamente para uma unidade de especialidade, ou seja, o Hospital da Vida, que é de referência de média e alta complexidade. O Hospital da Vida, queda de energia constante. Das mais de 15 especialidades do Hospital da Vida, a maioria dos médicos fizeram na data do dia 22 de fevereiro uma ação judicial para a Funsalde, informando a situação precária do Hospital da Vida para se resguardar, deputado Coronel Davi, porque está quase impossível a atuação médica no Hospital da Vida, tanto o médico correndo risco de responder a processos judiciais, quanto vidas que estão sendo perdidas ou podem ser perdidas em razão da falta de condições de trabalho naquele nosocômio. Pacientes correndo risco de ficar com sequelas graves, pacientes aguardando cirurgias há vários dias e sem previsão de realizar por falta de aparelho para esterilizar os equipamentos cirúrgicos. Eu não estou falando aqui de grandes equipamentos, estou falando de coisa básica, autoclave, para esterilizar os equipamentos. O Hospital da Vida fazia o procedimento de exame de pancreatite, o CPRE. Por falta de pagamento, esses serviços foram suspensos. Esses pacientes agora são encaminhados para fazer o serviço em Ponta Porã. Aparelhos quebrados sem funcionamento do Hospital da Vida. Arco cirúrgico, o autoclave, que é para fazer a esterilização. Perfuradores ósseos, que é o DRI. Esses equipamentos aqui, 10 existentes do Hospital da Vida, praticamente todos quebrados. Esse dia eu relatei aqui um paciente que iniciou uma cirurgia de fêmur, abriu a lateral da perna e teve que fechar porque o equipamento quebrou durante a cirurgia. Ele teve que fechar e esse paciente aguardar restaurar o equipamento para poder fazer a cirurgia. Aparelho de tomografia estava quebrado. Ele, depois de uma denúncia de um grande site, de um veículo de comunicação aqui de Campo Grande, né, eles, no dia 23/2, que o aparelho de tomografia foi consertado, salário dos médicos especialistas estava 5 meses, 6 meses completaria agora,
pagaram 3 meses, então nós temos novembro, dezembro e janeiro. Então é importante aqui ressaltar que Dourados é muito bem assistido do ponto de vista da equipe médica, dos enfermeiros, dos auxiliares administrativos. Há um grande comprometimento desses profissionais, mas hoje há absoluta falta de condições de trabalho. Outro detalhe importante é que o Hospital da Vida de Dourados sempre foi referência de todas as especialidades, sendo polo regional em saúde pública, considerada referência no atendimento de média e alta complexidade de 32 municípios. Hoje, esse sistema, que já foi referência para todos esses municípios da região, deputado Herculano Borges, hoje nós temos que exportar esses nossos pacientes para Fátima do Sul, para Ponta Porã, em razão da falta de capacidade de atendimento do nosso Hospital da Vida, da nossa rede em Dourados, não pelos profissionais, mas por absoluta falta de condições ofertadas pelo poder público. As unidades básicas de saúde não têm materiais de limpeza, falta papel higiênico, medicamentos básicos não se encontram nas UBSs, uma ambulância para atender todos os 6 distritos de Macaúba, Formosa, Vila Vargas, Indápolis, Panambi e Vila São Pedro. Há vários ESFs, que é a Estratégia de Saúde de Famílias, que não tem médicos. Em alguns locais, os funcionários pagam internet do próprio bolso. O CAM, Centro de Atendimento aqui da Mulher, devido ao bloqueio de linhas de telefone, e aqui é um caso grave. Dourados há vários dias está com os telefones cortados, interrompidos. Então, o Conselho Tutelar, por exemplo, as pessoas não conseguem falar no Conselho Tutelar porque os telefones estavam com as suas linhas aí há mais de 20 dias cortadas. E o CAN também, nessa mesma situação. Então, por exemplo, várias pessoas, como gestante de risco, não conseguem marcar consultas e os funcionários não conseguem entrar em contato com os pacientes. Há casos em que os funcionários utilizam telefones próprios para entrar em contato com os pacientes. Eu estou fazendo esse relatório para dizer que nós vivemos um caos do ponto de vista de saúde pública. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que durante a campanha eleitoral eu fiz e chamei esse debate para a nossa sociedade Dourados no que se refere a per capita de saúde, comparando com Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas. Eu peguei o ano de 2021 e gostaria que esses números fossem referendados ou não pela Secretaria de Estado de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. Per capita de Campo Grande. O que é a per capita? É a soma dos repasses de recurso federal e repasse estadual, dividido pela população da macro-região. Campo Grande tem uma população de 1.447.000 habitantes. Quando eu pego os recursos recebidos do governo federal e do governo estadual e divido pelos habitantes, eu tenho uma per capita de R$ 43,60 por habitante. Quando eu faço o mesmo raciocínio para Corumbá, eu tenho R$ 47,71. Quando eu chego em Dourados, essa per capita ela cai para R$ 20,90. É menos. O paciente de Dourados, ele recebe menos da metade do que recebe Campo Grande e muito menos do que recebe Corumbá. Evidente que nós sabemos que existem algumas questões que o município de Dourados não se atentou. Primeira delas, que o SUS é um sistema autorretributivo. Não adianta eu ter o gabinete dentário, eu ter vários dentistas e eu não ter o material para esse dentista trabalhar. Eu tenho o salário no final do mês, eu tenho as despesas com os profissionais, com os funcionários administrativos e eu não tenho nenhum faturamento. Porque o SUS, ele remunera pelo serviço prestado. Da mesma forma, quando eu chego no Hospital da Vida, por exemplo, na área de traumatologia, nós temos uma equipe altamente especializada, mas quando nós buscamos, no final do mês, o rendimento
desses profissionais, nós vamos observar que ele é muito pequeno, quando ele poderia produzir muito mais se ele tivesse equipamentos, se ele tivesse condições para poder produzir esse trabalho. Nós sabemos que há questões administrativas sérias, graves, que precisam de ser resolvidas, mas também nós precisamos, nesse momento, de contar com o apoio do Estado. Eu quero aqui conclamar a base de Dourados. O deputado Zé Teixeira, que trouxe o assunto da saúde a essa tribuna. Conclamar aqui é o deputado Renato Câmara, deputado Marçal Filho, deputado Neno Razucchi, para que somemos esforços e cheguemos até o governador do Estado, ao secretário Eduardo Riedel, e conclamando a sensibilidade do nosso secretário de Saúde, deputado Geraldo Rezende, que daqui uns dias irá deixar a secretaria porque é pré-candidato a deputado federal, mas que antes de deixar a Secretaria de Saúde, a gente consiga restabelecer essa questão de recursos, mandando recursos para Dourados. Lá no início foram encaminhados, deputado Herculano, 9 milhões de reais. Esse dinheiro praticamente ele não produziu efeito nenhum, porque Dourados é um paciente quase que em estado terminal, respirando profundamente por aparelho. E precisa de que, junto com esses recursos, que nós entendemos que são extremamente importantes, como, por exemplo, na questão da per capita, mesmo com Três Lagoas. A per capita de Três Lagoas é aí aproximadamente R$30, então Dourados 20, Três Lagoas 50% maior. Quando eu comparo aqui a per capita com Corumbá, 47 Corumbá. Então nós precisamos de ter a Secretaria Municipal de Saúde Dourados, o prefeito Alan Guedes, toda a base de Dourados somando esforços para poder estabelecer diálogo com o governo. Primeiro, para sensibilizar na necessidade de socorrer Dourados. O povo sofrido, o povo mais humilde, hoje geme e chora nas portas dos postos de saúde completamente destruídos. Aqueles em melhores condições, ele se dá graças à ação e vaquinha promovida pelos funcionários, para que, somando esforços, a gente possa reorganizar, restabelecer e devolver a Dourados e a região. É uma população de quase 1 milhão de habitantes que depende da saúde pública de Dourados, para que, somando esses esforços, a gente possa não só colocar recurso na saúde de Dourados, mas aí eu vou me somar à manifestação do deputado Zé Teixeira. Se não, deputado Zé Teixeira, uma intervenção no sentido formal, mas que haja aceitação por parte do município de Dourados de uma intervenção informal, para que servidores da rede estadual de saúde ajude a reorganizar a rede pública de Dourados. Posto de saúde, que tem administrativo, que tem gente para limpeza, que tem toda uma estrutura que gera gastos e não tem médico, ele produz despesa e não produz receita. Parece que Dourados ainda não compreendeu o funcionamento do SUS. E é por esta razão que não basta apenas dinheiro. É preciso que haja um choque de gestão, de administração. E a utilização da tribuna aqui nesta manhã é exatamente para poder dizer que eu não vim aqui para trazer um retrato apenas de uma grave crise que é a maior de Dourados na sua saúde pública. Permite uma parte? Sim, deputado Zé Teixeira. Olha, deputado, Vossa Excelência está tratando de um tema muito importante. Eu estou lhe pedindo uma parte, como eu estou inscrito, sou o próximo inscrito, eu vou passar o restante do tempo a Vossa Excelência, para que não tenha perca de tempo. Eu conversei com a Câmara de Vereador ontem e pedi para que a Câmara de Vereador proponha uma audiência pública, certo? Com 5 parlamentares de Dourados e todos aqueles que queiram participar, pois nós todos somos de Mato Grosso do Sul e Dourados é uma região polo do estado de Mato Grosso do Sul. Então tem a Comissão
de Saúde, caso queira participar, o secretário de Saúde, os médicos, os enfermeiros, o presidente da fundação e também alguns possíveis fornecedores que queiram ir lá reclamar daquilo que tem direito e está aí pendente numa saúde capenga que Vossa Excelência está colocando, uma fundação deficitária para maquiar uma responsabilidade que é 100% do Executivo, porque a fundação ela faz um papel, mas a dívida é municipal. Agora, o que eu quero debater? Segundo a informação, o Hospital de Ponta Porã, que é terceirizado, receber 5 milhões para alta complexidade. Segundo informação, não posso afirmar se ela é verídica ou não. E Dourados receber 1.250.000, isso está, no mínimo, mal direcionado esse recurso através da Secretaria de Saúde. Não estou afirmando, eu estou apenas colocando o que eu ouvi de informação. E com uma audiência pública, onde inclui os vereadores, os deputados, o secretário de Saúde, os médicos que prestam serviço lá, para dizer a forma que o hospital se encontra, os enfermeiros, que às vezes estão aí com seus salários atrasados e até sem os seus reajustes devido e necessário e procedente. Então, eu estou querendo, eu pedi ontem ao presidente da casa, o deputado Laudir Monareto, e o vereador Dudem, o vereador Pudim, protocolou esse pedido. Então, nós temos que ver uma data viável em que possa participar todos aqueles que têm interesse, porque da forma que Dourados está procedendo na saúde e com o sofrimento que o povo que depende da saúde está precisando e não tem acesso, isso aí não dá para permanecer, porque seria injusto os vereadores que representam o povo, a população do município e nós que representamos a população do Estado ficarmos inertes a um assunto de tamanha relevância e necessário no momento. Muito obrigado, você deu a Vossa Excelência o restante do meu tempo. Deputado Barbosinha, então Vossa Excelência tem mais 7 minutos incorporados do tempo do deputado Zé Teixeira. Eu agradeço, deputado Herculano Borges, quero agradecer ao meu querido amigo, deputado Zé Teixeira, pelo aparte que incorpora na íntegra e também pela concessão do tempo para que eu possa prosseguir nesse assunto tão importante. O deputado Zé Teixeira falou da FunSaúde, ou FunSaúde. É uma fundação que foi criada para gerenciar a unidade de pronto atendimento e o Hospital da Vida. A impressão que eu tenho hoje, que o papel da FunSaúde é para comprar sem licitação ou eventual calote não repercutir sobre o município, quando, na verdade, eu penso que isso não irá resolver, porque a responsabilidade também é do município. As informações que nós temos é que a dívida da FunSaúde é de mais de 40 milhões, o que somados a uma questão que relaciona ao INSS de mais de 25 milhões, isso significa que a dívida da FunSaúde Dourados é de mais de 70 milhões. Dourados vem perdendo a alta complexidade. Alta complexidade na área de oftalmologia, na área de nefrologia, chegamos a mandar pacientes para o Paraná. Esta semana, uma família desesperada, com uma criança com sinal de apendicite e de hemorragia, ficou de um dia para o outro no Hospital da Vida, não, na UPA, aguardando vaga no Hospital da Vida, uma completa enrolação, porque o Hospital da Vida estava superlotado. Os familiares tiraram essa criança, menina de 15 anos, e levaram para Ponta Porã para poder fazer a cirurgia, como também daquele paciente que eu relatei, que estava com a perna aberta para fazer uma cirurgia, o aparelho quebrou e aí teve que interromper essa cirurgia. Então, o sistema de saúde de Dourados é um sistema caro, porque eu tenho profissionais alocados.
técnicos competentes. Mas na medida em que eu não tenho equipamentos, na medida em que eu não ofereço meio para esses profissionais, eu tenho a despesa. Porque quando chega no final do mês, eu tenho que pagar o salário do médico, eu tenho que pagar o salário do enfermeiro ou da enfermeira, eu tenho que pagar o salário do administrativo, mas eu não tenho receita. Porque o SUS, ele devolve, ele retribui aquilo que o município produziu. Então, é preciso que a administração do prefeito Alan Guedes, do jovem prefeito, e eu quero dizer aqui, desde o início, que eu sempre me coloquei, e a bancada de Dourados sempre se colocou à disposição para ajudar. É preciso de ter a humildade, de entender que não precisa de apenas de recurso, precisa de apoio para melhorar a gestão. A saúde pública de Dourados é um buraco sem fundo. Pode colocar 30, 50, 60 milhões, que esse paciente vai melhorar um pouquinho, vai respirar um pouco melhor, mas logo depois ele vai necessitar novamente dos aparelhos, porque a crise, ela não é meramente financeira, ela é uma grave crise de incapacidade administrativa de gerenciar os problemas de saúde de Dourados. E não é apenas na saúde. É um mato que nós vemos relatando aí, um ano, a prefeitura não conseguiu licitar a limpeza da cidade, a capina da cidade. Tirando o lixo que funciona muito bem desde 2005, o mato toma conta dos parques, das praças, e agora a gente começa, depois das cobranças, a ver, ao menos na região central, mas não pode ser só na região central. É preciso que a limpeza chegue nos bairros, para evitar o mosquito da dengue, não é? Para poder dar às pessoas que estão pagando tributos. Dourados arrecadou, no ano passado, 1 bilhão aí e mais 100 milhões. A previsão esse ano é de que ultrapasse a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Até esses dias, Dourados já tinha arrecadado mais de 200 milhões de reais, né? Já deve estar aproximando dos 300 milhões de reais de arrecadação. E o que nós estamos cobrando aqui é o que o consumidor, o cidadão, paga de tributo, agravado agora pela taxa do lixo, com taxas que vai de 10 até mais de R$2.000 por mês, seja efetivamente aplicado na melhoria das condições de vida das pessoas. Então, eu finalizo aqui, fazendo essa grave denúncia, que é relato dos profissionais de saúde, médicos, de enfermeiros, de administrativos, que traz esse caos que Dourados vive, que sofrem, porque se nós sofremos, nós nos angustiamos com essa situação. Imagina um médico que vê uma pessoa morrendo e impotente, não tem condições de fazer nada, porque os equipamentos, ou porque não tem um fio cirúrgico, ou porque não tem um medicamento para poder fazer essa cirurgia. Então, quem está na linha de frente de saúde de Dourados, ele sofre muito mais, ele se angustia muito mais, porque ele vê o problema de perto e, às vezes, ele precisa escolher, inclusive, dentre aqueles que têm que morrer. Então, eu finalizo, conclamando aqui o governador Reinaldo Azambuja. Vossa Excelência, que investe em Dourados mais de 400 milhões, que realiza recapeamento praticamente em toda a região central de Dourados, que faz o recapeamento e a recuperação de mais de 83 quilômetros de linhas de ônibus em Dourados, que restaurou a Marcelino Pires, a Weimar Torres, a Joaquim Teixeira Alves, que fez a Rael Bonfacker, que vai fazer agora a Coronel Ponciano, que fez a duplicação da 156, que está asfaltando o aeroporto até a BR-463, que vai para a Ponta Porã, que fez o asfalto do anel rodoviário norte até o Hospital da Missão Caiuás, dentro da reserva indígena, que está asfaltando do anel rodoviário norte até as proximidades do distrito de Panambi, que está construindo o hospital regional e nós precisamos terminar o hospital regional em Dourados. Eu quero conclamar Vossa Excelência, conclamar a sensibilidade do Eduardo Rido, mas, sobretudo, conclamar ao nosso secretário, irmão douradense, competente secretário Geraldo Rezende,
vamos somar os nossos esforços. Vamos, neste momento, estender a mão para o povo de Dourados. Vamos colocar mais recursos, mas junto com os recursos, o Estado tem condições de impor várias condições, como esses recursos serão aplicados, e colocar dentro da Secretaria de Saúde, ao lado do nosso jovem secretário de Saúde, técnicos para poder orientar, guiar, junto com o Ministério da Saúde, somando esforços, utilizando o potencial das nossas universidades, da UEMS, da Universidade Federal, de técnicos que nós temos de sobra em Dourados e no Mato Grosso do Sul, para podermos devolver a dignidade ao povo humilde, sofrido, que hoje geme, chora, range os dentes, sem nada poder fazer diante de uma saúde caótica que ceifa vidas de douradenses e de moradores da nossa região da Grande Dourados, de 33 municípios, de uma população de quase de 1 milhão de habitantes, que, de mão estendida, espera o amparo do poder estatal do nosso estado. E aí, governador Reinaldo Azambuja, juntos com os 5 deputados de Dourados, eu tenho certeza que nós seremos unânimes. E aí, a boa vontade do prefeito, da administração municipal, de entender que precisa de ajuda para juntos encontrarmos caminhos, ofertar recursos e meios administrativos para que Dourados saia desse caos que hoje ele está vivendo do ponto de vista da administração municipal. Era isso, senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.